Graças a paz, amados irmãos e irmãs, estamos felizes de estar aqui e compartilhar mais um conteúdo para a edificação de vocês. Mas eu queria trazer para vocês uma novidade, né? Na verdade, estamos aqui querendo potencializar as obras na nossa comunidade. Estamos aqui querendo fazer, nesse momento, um investimento na parte do som e estamos disponibilizando aqui o QR Code para que os irmãos possam fazer doações via Pix. Então, não vai ser muito complicado, você vem não com a câmera do banco, tá? Você vem com a câmera do celular, né, aquele Google Lens, e você vai, clica, né, no QR Code e acessa esse link que também vai estar disponibilizado aqui na descrição do vídeo, onde você vai poder fazer a sua doação. Então, que Deus abençoe você, que esse momento seja um momento de edificação para a sua vida. Ouça essa mensagem até o fim e não se esqueça também de contribuir com a obra do Senhor. Que Deus te abençoe. Paz e graça, queridos. Glória a Deus. Como bom estar com os irmãos. Eu quero pedir desculpa, perdão, porque nós nos atrasamos. Na verdade, teve alguns imprevistos. A gente ia vir de moto, né? Mas aí começou a chover e nosso irmão conseguiu um carro. Mas acabou que a gente passou direto. Em vez de entrar na Estrada da Luz ali, né? A gente ia vir por fora, acabou. Mas chegamos, né? Graças a Deus chegamos. Estamos felizes porque estamos com os irmãos juntos para adorarmos ao Senhor, buscarmos sua presença e de singeleza de coração estarmos juntos, né, queridos, sobre todas as coisas. É muito bom estar com os santos, né, porque eu acho que a igreja, ela é a expressão, ela deve ser e é, na verdade, né, uma expressão daquilo que ela vai ser na eternidade, né? Na eternidade nós seremos um povo um corpo glorioso, né? Uma igreja gloriosa, né? Triunfante, né? Hoje estamos aqui nessa batalha, nessa luta, nos nossos perrengues, digamos assim, mais certos de que nós somos em Cristo Jesus mais do que vencedores. Eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra que está como texto base em Gálatas capítulo 5. Gálatas 5 e o verso 16. Gálatas 5, verso 16. E depois a gente vai lá em Efésios. Mas 5:16, o apóstolo Paulo diz assim, inspirado pelo Espírito Santo, ele disse: isso vos digo, andeis no Espírito e não satisfareis os desejos da carne. Porque os desejos da carne se opõem aos do Espírito e os do Espírito contra os da carne, pois se opõem-se um ao outro, a fim de que não consigais fazer o que quereis. Porém, se deixardes que o Espírito vos guie, já não estáis sob a lei. E Efésios, capítulo 4. Efésios 4 e o verso 14. Verso 10. Aquele que desceu também é o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e alguns para evangelistas, e outros para pastores e mestres, para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Verso 13, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o homem perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais como crianças, atiradas para lá e para cá, e carregadas por todo o vento de doutrina, pela artimanha e astúcia dos homens que ficam à espreita para enganar. Verso 15. Antes, dizendo a verdade em amor, cresçamos em todas as coisas naquele que é o cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e compactado pelo auxílio de toda a junta, segundo a eficácia e cooperação de cada parte, faz o seu próprio aumento para a sua edificação em amor. Amém? Glória a Deus. Esses dois textos como base. Eu quero falar um pouco sobre a vida no Espírito, viver no Espírito.
porque essa é a nossa vocação, a vocação da igreja, né, queridos? A palavra do Senhor diz que o Senhor, ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Esse reino onde nós podemos desfrutar de toda a verdade, de uma vida plena, de uma vida em comunhão, primeiramente com o Senhor e refletindo em comunhão com os santos, né? Então é esse lugar, é para esse ambiente que o Senhor traz a sua igreja, que Ele nos trouxe. E nós temos um desafio, né? O desafio é viver uma vida digna, uma vida que conduza, né? Ou seja, que faça jus àquilo pelo qual nós fomos chamados. Nós fomos chamados para esse lugar, para esse ambiente. Então, em tempos que nós estamos vivendo, nós vivemos em tempos hoje em que a sociedade cada vez mais se declara uma sociedade pós-cristã, né? Era até pouco tempo atrás, era uma sociedade pós-moderna, né? Estávamos no pós-modernismo, mas hoje, no nosso contexto de sociedade, nós podemos dizer que a nossa sociedade ela se autodeclara como uma sociedade pós-cristã. E nesse tempo a igreja tem um desafio. Ela tem um desafio tremendo, né? Que é o de se posicionar em meio a essa grande frente de ataque, porque há ataque de todos os lados. A igreja ela é atacada, né? A família é atacada, os valores cristãos são atacados, né? Os princípios, a moralidade, a moral, a ética, tudo isso são ataques que vêm para nos tirar, né? Para desvirtuar a igreja. E nós estamos aqui nesse ambiente, estamos aqui nesse lugar não imune, digamos assim, não indiferente com ele, mas olhando e nos posicionando, nos guardando para não sermos levados com o mundo, né? É esse ambiente que nós estamos. Agora perceba, a igreja ela precisa ter cautela para não se sentir obrigada, ou forçada, ou pressionada a ter que dar uma resposta de qualquer maneira para o mundo. E parece que nós somos meio que pressionados a isso, né? Nós estamos aqui e de repente você tem uma informação aqui, outra informação ali, e parece que a igreja fica pressionada. Não, mas a igreja não tem que estar pressionada. Por quê? Porque muitos, na ânsia de serem relevantes para essa geração, muitos nessa ânsia, nesse anseio de ser relevante, têm cedido sutilmente aos anseios da sociedade pós-cristã. Na ânsia de querer dar uma resposta. A sociedade, queridos, essa comunidade pós-cristã tem tentado impor um padrão para a igreja. Ela quer impor um padrão a ser seguido. Porém, como? Essa é uma pergunta importante. Como que uma sociedade pós-cristã pode oferecer algo de relevante para a igreja cristã? E como que a igreja, nós como igreja, podemos dar uma resposta para essa sociedade? Uma resposta que seja relevante. Essa é a questão. Perceba que o mundo ele tenta impor os seus não valores, né? Mas as suas ideologias, digamos assim, né? Palavra tão comumente usada em nossos dias. Impor aquilo que eles julgam como ser uma verdade relativa, né? Uma moral relativa, digamos assim. Mas o desafio da igreja é de se posicionar justamente para que ela seja aquilo que ela foi chamado para ser. Uma igreja que resplandece no meio desse mundo tenebroso. Uma igreja que traz um testemunho. Uma igreja que manifesta a vida do Cordeiro, a vida do Filho de Deus. Não a sua própria vida, mas que leva sobre si as marcas daquele que a comprou com alto preço, com preço de sangue. Então o desafio da igreja é o de se posicionar, não de dar uma resposta qualquer. Nós não somos pressionados a dar uma resposta como se a igreja fosse refém dessa sociedade ou refém daquilo que o mundo quer impor. A relevância da igreja não está no fato dela se readaptar ou se adequar com a sociedade,
e suas mudanças. Não. Alguns, em busca dessa relevância, o que é que eles têm feito? Utilidade pública, às vezes. Né? Algumas pessoas assim, porque ficamos às vezes desesperados, né? Parece que bate o desespero. Não, o mundo está... O que está acontecendo ao meu redor? E eu preciso acompanhar esse acontecimento, eu preciso acompanhar essa onda. Não, não, não. A igreja não foi chamada para seguir, sabe, esse curso. Nós, como igreja, fomos chamados para responder a um chamado específico. Porque o meu reino, Jesus disse, não é desse mundo. Você entende? A nossa preocupação não pode ser com o que o mundo pensa sobre a igreja. O que é que o mundo está pensando na igreja? Agora eu tenho que responder para que não fique uma coisa... Não, queridos, nós não temos que nos preocupar com o pensamento do mundo sobre a igreja, mas sobretudo o que Deus pensa da igreja. Como Ele tem pensado, qual é o pensamento dEle a respeito de mim, do meu comportamento, das minhas ações, daquilo que nós vivemos como comunidade de fé local. Você entende? Porque Deus, Ele está sobretudo edificando essa noiva. Ele se comprometeu com isso. Eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É isso. A preocupação nossa deve ser somente essa, de agradar o coração daquele que é o noivo amado, daquele que tem responsabilidade com a igreja. Deus não tem nenhum compromisso com o mundo, nenhuma responsabilidade com ele, com o sistema desse mundo. Ele tem um compromisso com aqueles que ele comprou. Ele tem um compromisso com a sua noiva, porque ele está a edificando uma noiva, preparando-a para o seu amado filho. É isso. Aqui é o ponto. Então perceba que algumas pessoas, em busca de relevância, né, de utilidade pública, têm erroneamente redefinido a igreja de acordo com os anseios dessa sociedade. E é um erro. Visando atender aos anseios dessa igreja, passa a ser definido como comunidade terapêutica, ou como valores morais e sociais, ou transformadora, uma igreja transformadora, uma igreja social, ou uma igreja politicamente correta. Não, mas a igreja não está embasada, não está comprometida com a agenda desse mundo. Ela está comprometida com os valores, com os princípios que o Senhor estabeleceu para que nós andássemos nele. Mas para que serve a igreja, ou para quem serve a igreja? Sobre todas as coisas, a igreja serve a Deus e aos santos. Ela serve e existe para ser a família de Deus aqui na terra. A existência da igreja visa servir aos interesses daquele que a comprou. A existência da igreja, como igreja, nós estamos nesse lugar, queridos, visando atender a esse anseio, ao anseio do coração do Pai. E nenhuma pressão externa, nenhum ataque, nenhuma perspectiva mundana, ela pode tirar o foco da igreja. Ela pode nos tirar desse lugar onde o Senhor diz assim, não, é aqui que eu trato você. É aqui que Deus nos trata. É aqui que Ele cuida. É aqui que Ele edifica. É aqui que Ele levanta. É aqui que Ele restaura. É nesse lugar, nesse ambiente glorioso chamado igreja. Então veja, viver no Espírito sobre todas as coisas é viver livre do pecado. Livre do sistema do mundo, é viver uma vida crucificada. Isso é viver no Espírito. Uma vida que não vive para si mesmo, para os meus anseios, mas sobretudo para agradar aquele que me chamou. Sobretudo para agradar aquele que me comprou. Aquele que é o meu amo, aquele que é o meu Senhor, é o dono da minha vida. Algumas práticas são necessárias para se manter uma vida no Espírito, todo mundo sabe, jejum, oração, leitura da palavra, mas tem
uma que é especial. Não que essa não seja, essas são essenciais, vitais, mas é a vida congregacional. Porque ninguém pode viver sozinho. Ninguém pode viver sozinho. Nós não fomos chamados para vivermos isolados. Fomos chamados para integrar um corpo. E somos membros desse corpo. Então a vida congregacional é a grande escola, é a grande família que Deus nos deu para podermos aprendermos sobre a novidade da nova criação. Nós somos novas criaturas. E Deus nos colocou nesse ambiente de família para que toda a nossa vida fosse desenvolvida a partir dele. Não a partir de mim mesmo, mas a partir dele. E o Senhor nos traz para esse ambiente. E a vida congregacional, a vida em comunidade, queridos, em comunhão com os santos, ela é a grande escola onde nós podemos desfrutar, aprender uns com os outros. E nisso nós vamos crescendo em unidade, em qualidade e como família. E vamos desenvolvendo a nossa vida espiritual. E vamos crescendo e nos relacionando e crescendo, e crescendo e nos relacionando, e relacionando e crescendo. E o Senhor vai dando graça, vai liberando graça sobre os seus filhos, graça sobre a sua igreja, graça sobre aqueles que estão vivendo debaixo dessa unidade. Então, viver às margens da igreja, no limbo, é viver sem desenvolver as práticas espirituais. Veja que perigo. Porque Deus não te deu dons, não deu dons para a igreja, para nós vivermos para nós mesmos, mas todo dom, ele visa edificar o outro. Já pensou nisso? Todos os dons, com excesso aquele que você edifica a si mesmo, ele visa edificar o outro. Porque Deus não tem filhos egocêntricos, mas Ele tem filhos que se preocupam com os outros filhos, com os seus irmãos. Então, não importa o dom que você tem, você pode até não valorizar o dom que você tem, mas saiba que ele é muito importante. Por quê? Porque em algum momento ele vai edificar o outro. Meu Deus! Em algum momento ele vai trazer uma palavra que vai levantar o outro. Em algum momento ele vai salvar uma vida. Em algum momento ele vai liberar uma palavra que liberta aquela pessoa. Você sabe? E às vezes nós ficamos pensando, não, meu dom, não, queridos. Não existe donzinho, existe dom. Um dom gracioso que visa isso, trazer edificação para o corpo de Jesus. Então quem vive às margens da igreja, quem vive no limbo, só observando de longe, como espectador, não se envolvendo, o que é que essa pessoa faz? Ela não desenvolve as práticas espirituais. Ela não cresce. E na nossa geração está cheio de pessoas assim. Cheio de gente que fica só, sabe tudo, sabe? Eles sabem tudo. Ele tem opinião para tudo. Ele tem um gosto diferente para tudo. Mas eles ficam só de longe. Eles nunca chegam para contribuir. Mas enganando-se a si mesmo, porque às margens da igreja ninguém se desenvolve e ninguém cresce. Sem desenvolver os dons espirituais com profundidade. Porque só podemos desenvolver esses dons nos relacionamentos. Não há outra maneira. Não há outra maneira. Nós só podemos desenvolver os dons com profundidade nos relacionando uns com os outros. E aí nós crescemos. E aí nós vamos nos conhecendo e vamos crescendo e amadurecendo e frutificando. E crescendo e amadurecendo e frutificando. Juntos. É fácil? Não. A vida cristã em comunidade nem sempre é uma mil maravilhas, né? Eu costumo dizer que se você quiser conhecer uma pessoa, você precisa comer pelo menos 1 quilo de sal junto com ela.
E quantos aqui conseguem comer 1 quilo de sal sozinho no mês? Ninguém, né? É muita coisa, né, queridos? O sal, ele é tão despercebido assim, ele passa tão despercebido que a gente só sente falta quando acaba. Não é verdade? Você certamente deve comprar uns 3 quilos de açúcar por mês e compra 1 quilo de sal a cada 2 meses. Quem mora sozinho ou 2 pessoas. Porque você não consegue comer 1 quilo de sal assim. Mas, se você colocar junto com a pessoa e você pega lá um tiquinho aqui, um tiquinho amanhã, e depois você está junto. O que significa isso? Significa que nós estamos juntos. E eu vou conhecendo você, e você vai conhecendo meu temperamento, as minhas chatices, né? As nossas diferenças. Mas é aí que a graça de Deus abunda. É aí que ela atua. Por quê? Porque nesse ambiente, o Senhor vai nos conectando e vai nos ajustando, e nós vamos crescendo em unidade, e vamos crescendo como família, e vamos crescendo como irmãos, e você vai edificando o outro, e o outro vai te edificando. Eu estava conversando com o irmão um certo dia, você já pensou numa coisa? Você tem lá um problema, uma enfermidade, aí você fica orando, Senhor, aí você não é curado. Aí quando vem outro irmão e ora, você é curado. Por que isso acontece? Porque Deus não quer filhos independentes. Propositalmente Ele fez isso, para que a igreja cuide da igreja, para que a igreja sare a igreja, para que a igreja cure a igreja. Deus usa a igreja para tratar a igreja. Ele não usa o psicólogo no mundo, Ele não usa um terapeuta lá fora, Ele não usa as práticas que tem de qualquer outra coisa que tem aí. Não, Ele usa a própria igreja para tratar a igreja. A única pessoa que pode gerar ovelhas é a própria ovelha. Não é verdade? Então Deus, Ele sabe, queridos, Ele tem esse prazer na comunhão dos irmãos. Então, quando nasce uma igreja, espiritualmente ela nasceu em João 20, espiritualmente falando. Mas em Atos 2 ela foi revestida de autoridade com um propósito definido para uma causa específica. Todo o revestimento de poder na igreja, sobre a igreja, ela teve um propósito definido e uma causa específica. Então uma comunidade cristã, uma comunidade de fé, ela surge quando salvos se reúnem no mesmo lugar em torno de um propósito e de uma causa. Veja, uma causa específica, sem um propósito determinado, toda reunião, sem um propósito determinado, toda reunião se resume a um mero encontro social. Mas não estamos aqui por um acaso. Não estamos aqui apenas por afinidade. Estamos aqui com um propósito definido. Adorar ao Senhor e crescer como igreja, na comunhão com os santos. E testificar dessa comunhão durante a semana com o mundo. Esse é um propósito definido. Ninguém veio aqui passar tempo. Não estou em casa de bobeira, fazendo nada. Vou passar 2 horinhas na igreja. Não, queridos. Ninguém faz isso. Nós viemos com um propósito. E eu garanto que todos sairão daqui de uma maneira diferente. Um pouquinho melhor do que como você entrou. Talvez você não perceba. Talvez seja imperceptível. Mas no seu homem interior houve uma transformação. Porque nós somos transformados de glória em glória. Nós vamos ser transformados de glória em glória. E cada culto, cada reunião, onde o Senhor se manifesta, onde há a sua presença, ali há um resplendor da sua glória. E o que é que essa glória resulta? Ela resulta em uma transformação. Nós somos transformados pela presença gloriosa do nosso amado, do nosso Rei, do nosso Salvador, daquele que deu a vida por nós. Então a igreja é muito mais do que um encontro social. Ela é a reunião de santos que estão carregando dentro de si a vida, meu Deus, estão carregando a vida do Filho de Deus. Nós somos luzeiros desse mundo.
E é por isso que incomoda. Você está em casa assim à noite, dormindo, alguém chega no seu quarto, né? Aí, pá, e quando acende aquela lâmpada lá, aquela coisa que ofusca, dói a vista, e você reclama, claro, é a reação natural, por isso que o mundo está reclamando. Porque a igreja está incomodando, a luz está incomodando, sabe, queridos? Eu não estou dizendo que a igreja é um ambiente perfeito, maravilhoso, não, queridos, eu costumo dizer que se você encontrar uma igreja, pastor Saulo, que não tem problema, por favor, me avise que eu quero passar bem distante dela. Eu não quero nem saber o endereço dela, para não ter o risco de me perder naquele caminho. Porque se uma igreja não tem problema, está tudo errado, querido. Porque a igreja é o lugar onde pessoas estão se ajustando. Você entende? Pessoas estão se ajustando, problemas estão sendo resolvidos. Problemas e mais problemas. Uns mais leves, outros mais graves. Uns menores, outros maiores, outros mais intensos. Mas todos nós estamos sendo ajustados. Estamos sendo transformados. E Deus vai nos conduzindo para esse lugar. Em Atos 2:41. Veja aí, por favor. Bastante conhecido o texto. Diz assim. Atos 2:41. Então, os que alegremente receberam a sua palavra foram batizados. E naquele dia acrescentaram-se em torno de 3.000 almas. Isso aqui foi o fruto daquele dia glorioso chamado Pentecostes, né? Que a gente chama de Pentecostes. Quando a igreja recebe poder, esse poder ele tem um propósito específico, que é testemunhar de Cristo. E quando ela recebe, naquele mesmo dia, depois do sermão de Pedro, cerca de 3.000 pessoas abraçam a fé. Agora perceba uma coisa, a igreja não salva. Ela é o local onde os salvos são congregados. É o Senhor quem salva e coloca na igreja. E é Ele que acrescenta com uma causa definida e um propósito específico. Nós estamos aqui, reunidos nesse lugar, como igreja, no corpo de Jesus, para uma causa definida e um propósito específico. Você não está aqui por um acaso. Você não está aqui de bobeira ou passando o tempo. Não, você está dentro de um propósito. Propósito glorioso. A primeira coisa que Deus restaura, queridos, em nós, é o sentimento de família. Porque esse era o propósito original de Deus. Uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. É o que nós somos. Nós estamos aqui nesse lugar para crescermos como família, nos desenvolvermos como irmãos. E olhando para o outro e amando. E olhando para a outra irmã e amando-a. E servindo-a em amor. Porque é aqui, nesse lugar, que Deus nos coloca. Então, igreja não é um aglomerado de gente apenas. Se a igreja não tem uma causa, uma razão de existir e de ser, ela não passa de um aglomerado de pessoas. Mas nós temos uma causa. Nós temos uma razão de ser e de existir. Nós temos um propósito definido. E é por isso que nós podemos dizer que nós fazemos parte do corpo de Jesus. E podemos dizer, eu não faço parte de uma igreja apenas. Eu, junto com meus irmãos, faço parte da igreja, do corpo de Jesus. Então é baseado nessa questão que a igreja passa a ter uma vida no Espírito. A vida no Espírito é uma vida de processo, progresso e de continuidade. Porque ela é um processo. Mas também é um progresso, porque nós estamos progredindo.
Você não fica parado, estacionado. Como eu falei, a cada culto nós somos transformados. E quando acabar esse culto, houve uma mudança no seu interior. E amanhã você vai dizer, eu sou um homem diferente. Teve uma mudança em meu coração. E nós vamos progredindo. Nós vamos passando por um processo, progredindo. Agora nós temos uma continuidade. Você não pode parar. Nós não podemos parar. Porque é até. Veja, que quando Deus derramou dons para a igreja, uns para apóstolos, outros para profetas, pastores, evangelistas, pastores, mestres, ele disse que é com vista ao aperfeiçoamento dos santos, até que todos cheguem à unidade, à varonilidade, à estatura de varão perfeito. Então, até que eu chegue nesse nível, nós estamos sendo transformados. Ou seja, continuidade. Qual o problema nosso? É que nós somos a geração do micro-ondas, né? A geração fast food, que você liga e daqui a pouco chega tudo prontinho. Você não tem nenhum trabalho, só dá o dinheiro e se livrou de todo o ônus. Você só quer o bônus. Esse é o nosso problema. Então nós não queremos processos, nós queremos resultados. Mas Deus não quebra princípios. E o resultado do reino, ele é fruto de um processo. Resultado do reino não é uma coisa instantânea. Ele é fruto de um processo. E ele diz, não, você tem que passar pelo processo. Foi assim com o Filho de Deus, com Jesus. Não vai ser diferente conosco. E o nosso problema é esse, é que nós não queremos. Nós queremos ser a pessoa perfeita amanhã. E quando as coisas não acontecem, aí nós ficamos impacientes. Aí o que acontece? A gente para. Nós paramos. Então os desejos pessoais, queridos, são as causas que mais atrapalham o desenvolvimento espiritual de uma pessoa. Desejo pessoal. Por quê? Porque a pessoa passa a pensar na comunidade local como satisfação do desejo pessoal. E quando ela faz isso, é mesmo que perder a essência de existir como corpo. Porque você não vive para você mesmo. Você vive primeiramente para o seu Senhor e para o seu irmão. Ou você acha que os dons que Deus te deu é para você se vangloriar? Não, é para que você sirva ao seu irmão. É para que nós sirvamos uns aos outros. Agora veja que coisa gloriosa. Quando essa mentalidade toma conta da igreja, aí eu sirvo você. Aí você me serve, a gente se completa. Agora você tem um dom, você sabe aquela história da caverna? Teve uma avalanche lá, entraram 3 alpinistas na caverna. É antiga essa história. E era um branco, um rico e um negro. E o branco, que era pobre, ele disse assim, eu tenho a lenha, mas eu não vou dar para esse rico. Eu não vou dar minha lenha para esse rico. Ele? Não, ele vai morrer. Aí o rico pensou consigo, eu tenho o isqueiro, mas eu não vou dar para esse pobre. Aí o negro pensou assim, eu tenho o álcool, está aqui no bolso, mas eu não vou dar para esse branco. E quando a equipe de resgate chegou, no outro dia, estava lá todo mundo morto. E eles foram lá e perceberam que um tinha na mochila a lenha, o outro tinha o álcool e o outro tinha o isqueiro. Mas o egoísmo matou os 3. Agora, se um servisse ao outro, os 3 estavam vivos. Você entende? Então, esse é o grande barato da igreja, que quando eu sirvo você, querido, você me serve de alguma forma. E aí a gente se completa. Porque eu não tenho tudo. Nós não somos completos. Nós nos completamos como igreja, como irmãos em Cristo. Agora, quando nós não cumprimos o propósito, aí a gente vai começar a se matar, sabe?
Eu estava conversando esses dias com o irmão. Ele disse, olha, queridos, eu sei que o princípio da liderança é importante, é maravilhoso, é bom, é preciso ter liderança. Mas sabe que há um erro na igreja, que quando ela trocou eu vou dizer o título, de servos por líderes. Na década de 90 para cá, no final da década de 90 para cá, a igreja ela teve uma ênfase em liderança, né? E depois surgiram centenas de livros sobre liderança. Centenas. Tudo bem, nada contra. Mas a questão é que a mentalidade de servo, ela foi trocada pela mentalidade de líderes. E o que é que você vê hoje? Um resultado catastrófico, porque são pessoas brigando para serem líderes. Jesus, o grande líder, o maior líder que existiu. Não, Jesus foi o maior servo que existiu. Se ele liderou, ele liderou servindo. E não com esses princípios, com essa mentalidade grega, sabe? Essa mentalidade de você olhar para o outro e dizer, não, eu sou. Não, você não é. E há, sabe, queridos, pessoas que não têm segurança. Por isso que elas não servem, porque elas querem ser servidas, porque há uma lacuna na sua alma, há uma lacuna no seu coração, e aí o que acontece? Ela tem uma necessidade de ser servida, e ela acha que porque ela tem esse cargo, esse título, aí ela começa totalmente fora do padrão. Lembra quando a mãe daqueles 2 discípulos chegaram para Jesus e disse, mestre, manda que no teu reino meu filho se sente à tua direita e o outro à tua esquerda. Ela não queria nada. Nada, somente isso. Ele disse, você pode beber o cálice que eu bebo? Aí ele disse, vocês vão beber o cálice que eu bebo. Mas perceba, queridos, que a mentalidade de servos é o que define uma igreja saudável. Porque nós estamos nos servindo. Eu sigo você e você me serve. E nós vamos crescendo nesse ambiente glorioso. Então, essa é uma coisa que atrapalha a igreja, desejos pessoais. Eu sempre digo assim, você nunca deve olhar para a igreja e dizer, o que essa igreja pode me dar? Essa é a mentalidade errada. Nós precisamos olhar para a igreja e dizer, em que eu posso servir nessa igreja? Em que eu posso ser útil nessa igreja? Como eu posso contribuir para a edificação dessa igreja? Como eu posso contribuir para que ela cresça, para que ela melhore? É assim que nós precisamos ter a mentalidade. Quando nós tivermos essa mentalidade, o Senhor vem com graça sobre nós. E Ele derrama graça preciosa. Então a vida fora do corpo de Cristo, queridos, não é vida. Efésios 4:16, como nós lemos, todos podem desfrutar da graça de Deus. Todos devem desfrutar. Agora, o preço dela foi a vida do Filho. Por isso que a graça é algo precioso. Porque para nós termos essa graça hoje, custou a vida do Filho. Custou a vida do Filho. Então, não entender o fluxo da graça de Deus é desvalorizá-la. Não entender o fluxo da graça, nós acabamos desvalorizando-a. E é um impedimento para que Deus venha sobre nós com graça. Porque você só desfruta daquilo que você entende. Isso é um princípio básico. Quer ver? Lá quando a parábola das sementes, o semeador saiu a semear, e uma parte da semente caiu no meio do caminho, a outra parte caiu nos pedregais, e outra parte caiu nos espinhos, e uma parte caiu em boa terra. Se você for ver em Lucas, diz que eles não entenderam. Quando Jesus vai falar sobre a explicação da parábola, diz que porque não entenderam a palavra, não entenderam, eles até ouviram, todos ouviram a palavra, mas porque não entenderam, veio as coisas desse mundo, sufocou a semente, aí tem todas as outros processos que não fez com que ela germinasse, mas aquele que compreendeu, esse germinou e deu frutos. Nós só desfrutamos daquilo que nós compreendemos. E desfrutamos com
autoridade, com legitimidade. Então, o fluxo da graça, queridos, às vezes nós interrompemos por causa disso. É impossível viver sem ofensa, ou seja, sem ofender. Todos vamos lidar com ofensas, todos deverão passar por ela. O mundo se ofende com a igreja porque o evangelho é uma ofensa para o mundo. Porque ele é como um espinho que mexe na ferida do mundo. Por isso que é uma ofensa. Então existe fé para não ser ofendido. O que precisamos é ajudar a nossa fé em Deus, ajustar nossa fé em Deus para nos darmos com ofensa. Perceba, você não tem que se preocupar com o mundo. A igreja não tem que estar preocupada com o mundo. Ela tem que ajustar a sua fé em Deus para toda ofensa que vem do mundo. E ter maturidade para dizer assim, não, eu estou em Cristo. E é isso que importa. Para crescer como corpo é preciso aprender a se ajustar um ao outro. Nos ajustando. Isso é um desafio. Quem anda sozinho chega mais rápido. Porém, quem anda junto chega mais longe. Já diz um ditado, acho que é um ditado chinês, né? Então a questão é, nós queremos ir mais rápido ou queremos ir mais longe? Eu quero ir mais longe. Eu quero ir mais longe. Não importa se vou levar 3 ou 10 dias. Eu quero chegar no destino. Eu não quero cansar e parar no meio do caminho. Uma coisa é certa, todos precisamos de um apoio nessa vida. Todos nós precisamos de um apoio nessa vida. Provérbios capítulo 18 e o versículo 21, já estou terminando. Ele diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua, e aqueles que a amam comerão do seu fruto. Quem anda sozinho se levanta contra a verdadeira sabedoria. Quem é a verdadeira sabedoria? É o cabeça do corpo. Lá em Colossenses 2:19, o apóstolo Paulo fala sobre reter o cabeça. Ele diz assim, Colossenses 2:19, e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, tendo alimento ministrado e unido pelas juntas e ligaduras, cresce um aumento de Deus. Ou seja, o que é estar ligado à cabeça? Ligado à cabeça, não reter, algumas palavras assim, não retendo a cabeça. Reter a cabeça é ser desvinculado, não reter a cabeça é se desvincular do corpo. E todo membro que sai do corpo, seja por qualquer motivo, longe do corpo, a tendência dele é necrosar e perder a sua vitalidade. Mas Deus nos chamou para esse ambiente. Então o andar no Espírito é uma condição inerente à condição do novo nascimento. Ou seja, se não há um novo nascimento, não há como o homem andar no Espírito. Mas nós fomos nascidos de novo. Nós somos nascidos de novo. O Senhor nos gerou pela palavra. Então nós podemos andar no Espírito. Andar no Espírito não é uma coisa absurda, não. É a coisa natural para os filhos de Deus. Viver no Espírito e andar no Espírito é uma condição natural do Filho de Deus, porque é a condição do novo homem criado segundo a imagem de Cristo Jesus. É a sua condição natural. É a sua condição natural. Então a igreja local é um tipo de... Nós desenvolvemos um tipo de vida no Espírito que não pode ser vivida em nenhum outro canto. Só na comunidade, na comunhão com os santos. Na comunhão com os santos nós podemos desfrutar disso. Lá em Lucas 24, quando os 2 discípulos a caminho de Emaús, esses 2 discípulos estavam andando, os irmãos sabem a história, e Jesus aparece para conversar com eles. E Jesus está conversando e eles não sabem que é Jesus. E esses 2 discípulos, eles representam um tipo de crentes consumidores, porque eles estavam interessados apenas em suas perspectivas. Quando a perspectiva dele não foi suprida, o que é que eles fizeram? Saíram de Jerusalém e foram ao caminho de Emaús. Deram as costas para Jerusalém, para o propósito. Mas quando eles têm a revelação do Filho, eles deixam de pensar em suas necessidades e passam a desenvolver seus ministérios.
Quando ele está na mesa com Jesus, ele tem a revelação de quem é o Filho, então ele tem a revelação, e essa revelação faz com que ele desenvolva o seu ministério. Ele diz, não, eu não sou apenas um crente que visita a igreja. Eu não sou apenas um crente que visita os cultos, não. Eu tenho um propósito. Então, quando tem a revelação do Filho, eles deixam de ser apenas consumidores e passam a ser provedores. Eles entendem que podem prover algo. Saíram da condição de receber para ministrar para outros. E é aqui, queridos, nesse ambiente que o Senhor quer nos trazer, nesse ambiente glorioso, onde nós possamos não ser apenas pessoas, homens e mulheres que recebem, mas pessoas que, sobretudo, servem. Pessoas crentes que, sobretudo, dizem assim, Senhor, eis-me aqui. Eu estou disposto a entregar a minha vida por Ti e a servir os meus irmãos. Porque é nesse ambiente e nessa mentalidade que nós crescemos em Deus. Amém, queridos? Fique de pé no seu lugar. Eu quero fazer uma oração antes de passar para o pastor. Aleluias. Pai, em nome de Jesus, eu quero te bendizer, Senhor. Eu quero te bendizer porque nesse ambiente, Pai, nós podemos desfrutar da comunhão. Nós podemos desfrutar daquilo que o Senhor tem para nós. Nós queremos te bendizer, Senhor, porque é na autoridade, no nome de Jesus. E por causa dele que nós, como igreja, estamos aqui reunidos. E é por causa do teu Filho, Senhor, que nós estamos aqui como igreja. Nós queremos apenas declarar, Senhor, que somos filhos e como filhos nós andaremos debaixo dessa graça e cumpriremos o teu propósito, Senhor. Nós queremos declarar que nós andaremos, Senhor, de fé em fé e nós andaremos de glória em glória, Senhor. E nós seremos transformados segundo a imagem do teu Filho. Te somos gratos, Senhor, pela família, o local onde o Senhor nos colocou. Te somos gratos porque o Senhor nos colocou nesse ambiente gostoso, Senhor, no ambiente de comunhão, um ambiente de crescimento. Usa os teus filhos, Deus, para que eles possam abençoar outros. Usa a tua igreja, os teus filhos, para que eles possam edificar a tua noiva. Nós oramos que no nome de Jesus, o Senhor nos dê graça nesses dias, para nós desfrutarmos da tua vida, desfrutarmos da tua presença, desfrutarmos daquilo que o Senhor tem para nós. Te somos gratos por tudo, Pai. Muito obrigado, Pai, por tudo, pela vida do teu Filho Jesus, revelada em nós, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, queridos? Deus abençoe em nome de Jesus.